Sempre que a gente vai reivindicar, direitos, o governo vem com a mesma história. Não tem dinheiro, não tem como, a crise está muito grande, que não sei o quê, que a arrecadação caiu e coisa e tal. Mas será que realmente não tem dinheiro? Para onde está indo o dinheiro? O discurso do governo para os servidores e para os rentistas da dívida pública são discursos completamente diferentes. O que ele diz para um, que não tem dinheiro, para o outro tem à vontade. Quando a gente pega, por exemplo, o salário dos servidores, que tem aí uma perda salarial, os reajustes não acompanham nem a inflação, por outro lado, os juros da dívida pública, eles são os maiores juros do mundo. Se consegue, com muita briga, um reajuste de 5% aí, por ano nos anos passados, com muita greve, muita luta. Enquanto isso, os rentistas, sem mexer uma palha, conseguem o triplo disso. 14,25%. Hoje a Selic subiu para 14,25%. Ou seja, para os servidores ter um reajuste que nem sequer consegue a inflação, e o governo dizendo que não tem dinheiro, para dar 5% ou um pouquinho diferente disso, mas não vai cobrir a inflação. Por outro lado, para os rentistas, não, tudo bem, eu te dou 14%, não tem problema nenhum. E a dívida pública, ela tem atualização monetária mensal, automática, cumulativa, juros sobre juros, isso aí é o concurso, nem se discute. A gente vê que existe uma crise, e o governo tem tomado medidas supostamente para resolver a crise, mas será que essas medidas realmente resolvem ou aprofundam a crise que a gente vive hoje? Quais são as medidas aí que estão pautando aí o contexto econômico? Em primeiro lugar, um grande tarifaço, aumento de preços administrados pelo governo, energia, combustível, transportes, planos de saúde, remédios, todos esses preços, eles são controlados, ou deveriam ser, controlados pelo governo. Mas o governo tem feito aumentos, por exemplo, combustíveis, aumentando o tributo sobre os combustíveis, para quê? Para arrecadar mais, como a gente vai ver depois, para pagar juros e amortizações de uma questionável dívida pública. Por que se aumenta o combustível? Para fazer caixa, para fazer o ajuste fiscal, para beneficiar principalmente os grandes bancos. Não é, obviamente, para gastar mais com social, até porque os gastos sociais estão sendo cortados. Diante disso, a gente vê uma inflação absurda. Está aí previsto para quase 9% ao ano. E aí que está a questão. Essa inflação que a gente vê aí são de preços administrados pelo governo. E alta de alimentos, que não tem nada a ver com aumento de demanda. Dizer que essa inflação que está aí é porque a população está consumindo demais é ridículo. Então, na verdade, é tudo um sistema onde vai se justificar o aumento de juros a partir de uma inflação que nada tem a ver com a demanda, e sim com os preços administrados pelo próprio governo. E aí, sob a justificativa de que tem que se combater o descontrole das contas públicas, se faz um corte de gastos sociais, de 70 bilhões, e agora, na semana passada, mais 8 bilhões de cortes, e, inclusive cortes de direitos também, pensões, seguro-desemprego, abono salarial. E, ao mesmo tempo, olha só que coisa impressionante, se faz um corte de 70 bilhões, tira mais tantos bilhões nos direitos dos pensionistas e tal, e esse aumento nos juros, esse aumento dos juros que ocorreu nesse ano, de ser mais de 2% que aumentou a Selic esse ano,
esse custo do aumento do juro é muito maior do que esses 70 bilhões que eles querem cortar. Ou seja, corta no social e aumenta o gasto com a dívida pública, quando aumenta a taxa de juros sob a justificativa de combater a inflação. Esse é o discurso que é feito, né? Só que, né, é uma política esquizofrênica. Corta daqui e gasta muito mais com a dívida de lá. Na prática, isso não é ajuste fiscal nenhum, né? Vamos falar o bom português. É tirar dinheiro do trabalhador para dar para os bancos, né? Tem todo um modelo econômico, né, que diz que para combater a inflação tem que aumentar juros, né? É uma parte do sistema. Os privilégios financeiros, o sistema legal. Existe uma tal de lei de responsabilidade fiscal, né, que apesar desse nome pomposo, né, lei de responsabilidade fiscal, né, diz que se, né, tiver algum problema, né, nas contas públicas, tem que cortar o gasto social. Por isso que se cortou 70 bilhões. É o artigo 9º da LRF, diz o seguinte: se a arrecadação não for suficiente, se for verificado que não vai se cumprir aquela meta de superávit, corta. Né? Cortou 70 bilhões e agora se cortou mais 8. Por quê? Para atender o artigo 9º da LRF. E aí se fala, não, mas isso aí é bom, porque tem que ter responsabilidade fiscal. Mas a lei não tem nenhum impedimento, nenhuma limitação para o gasto com a dívida. Ela não tem nenhum impedimento, ela só visa o cumprimento do superávit primário. O que é o superávit primário, na verdade? Ele é a arrecadação tributária, principalmente, né, não é todas as receitas, é uma parte das receitas, né, se compara, de um lado, a arrecadação de tributos e algumas outras receitas, mas é principalmente a arrecadação tributária de um lado, e de outro, os gastos sociais, né, sem considerar os gastos com a dívida pública. Né. Isso é que é superávit primário, você arrecadar mais do que gastar com o social, né, em termos bem simples, né, para a população, né, o Jornal Nacional não coloca essas coisas. Né. O gasto com a dívida pública, ele não está nessa conta. Né. E qual que é o efeito disso? Quem vai ficar sob os holofotes sempre é o gasto social. Na verdade, esse superávit primário, né, ele não reflete a realidade, porque quando nós incluímos os gastos com a dívida, ele se transforma num gigantesco rombo. O Brasil sempre esteve no vermelho. Não existe esse negócio de, será que vai ter superávit primário ou déficit? Não, sempre foi um rombo colossal. Né? Só que ninguém fala isso. Por que ninguém fala isso? Porque a briga, né, dos rentistas, dos bancos, né, que financiam as grandes redes de televisão, eles querem o quê? Cortar gasto social. Né? Quando a gente considera o orçamento inteiro, né, que está sem esses mandrakes contábeis, né, que eles falam, aí a gente vê que existe um monte de outras receitas, né, que nem se fala nelas, né, mas que elas vão direto para o pagamento da dívida. Por exemplo, emissão de novos títulos da dívida. Se não tem dinheiro para pagar a dívida, faz nova dívida para pagar juros, para pagar amortização. Né? Isso aí nem entra na conta do superávit primário. Por quê? Porque o superávit é primário. Né? Ele só considera a arrecadação tributária. Quando se considera as receitas que vêm de novos empréstimos e vários outros tipos de receita também, que poderiam estar indo para a saúde, para a educação, se verifica que metade do orçamento continua sendo destinado para o pagamento da dívida pública. Então, toda essa discussão, né, que está na mídia, né, é apenas a ponta do iceberg que está sendo discutido. Para quê? Para se manter o resto, para esconder o resto. E aí quem é que ganha com isso? Obviamente os grandes bancos, né, que estão aí crescendo seus lucros absurdamente, chegando a mais de 80 bilhões no ano passado. Né?